Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do DMCast, a sua dose de informação, a depender do momento que você está assistindo a esse conteúdo aqui no YouTube ou no Spotify. Aos que estão chegando aqui pela primeira vez, eu sou Ana Paula de Moraes, advogada de Direito Digital, com atuação na advocacia extrajudicial e preventiva. No episódio de hoje, vamos abordar um tema e que vem afetando a vida de muitos brasileiros: a ludopatia, as apostas e o endividamento excessivo. Então, fica comigo aqui até o final que eu vou trazer muita informação interessante para você. Mas antes de tratar efetivamente do tema do vídeo de hoje, vou pedir aos que já são nossos seguidores que já deixem o seu like aqui no vídeo, porque isso ajuda e muito o canal a obter engajamento e o YouTube entende que o conteúdo deste vídeo é interessante e assim o recomendará para outras pessoas. Aos que já estão chegando aqui pela primeira vez, eu peço primeiro que assistam ao vídeo até o final e depois, caso tenham efetivamente gostado do conteúdo aqui apresentado, aí sim você deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sino da notificação. Bom, recados dados, vamos ao tema do vídeo de hoje: a ludopatia, as apostas e o endividamento excessivo. A ludopatia, ela é reconhecida como um transtorno psicológico caracterizado pelo desejo incontrolável de jogar, seja em cassinos, apostas esportivas ou jogos online. Esse vício pode ter consequências devastadoras na vida pessoal, profissional e financeira dos indivíduos, que afetados e por esse motivo, a Organização Mundial de Saúde reconhece a ludopatia como uma condição médica e tem crescido significativamente com o advindo dos jogos online e das apostas através das bets. Com a expansão das apostas online aqui no país, os riscos financeiros e sociais associados a essa prática começam a ficar alarmantes, pois uma porcentagem considerável de apostadores online acabam se endividando e tendo seus nomes negativados em serviços de proteção ao crédito. A ascensão dos jogos online e das apostas, impulsionada pelo avanço da tecnologia, tornou essas atividades extremamente acessíveis na medida em que as plataformas digitais oferecem uma variedade de jogos e oportunidades de apostas que podem ser acessadas a qualquer momento e de qualquer lugar. Embora essa conveniência seja atraente, ela também aumenta o risco de desenvolvimento de comportamentos compulsivos relacionados ao jogo, seja ele de que modalidade for. Para termos uma ideia do quanto a nossa sociedade está sendo afetada e viciada em jogos online, eu compartilho com vocês a pesquisa realizada pela Ambima em 2023, que revelou números alarmantes já naquele período sobre o estresse financeiro causado pelas apostas. E prestem então atenção aos números que eu vou lhe apresentar. 14% dos brasileiros com 16 anos ou mais declararam naquela época ter feito pelo menos uma aposta online, o que representa cerca de 22 milhões de pessoas. Esse índice supera os percentuais de utilização da maioria dos produtos de investimento oferecidos por uma instituição financeira. Desses 14% de apostadores, 3% afirmaram utilizar frequentemente os aplicativos de aposta. Isso significa 5 milhões de pessoas. E 5% apostam de vez em quando, cerca de 8 milhões, e 6% raramente, 10 milhões de pessoas. A geração que mais fez apostas online em 2023 foi a geração Z, que compreende de 16 a 27 anos, com 29% de representação. Seguida pela geração Y, que é caracterizada por aquelas pessoas que possuem de 28 a 42 anos e representam 18%. A geração X, que compreende a idade de 43 a 62, e os mais idosos, de 63 anos ou mais, foram os que menos usaram as apostas online, com 6% e 4%
respectivamente, de representatividade. O público masculino se destaca entre os apostadores, com uma adesão de 19%, ou seja, 9 pontos percentuais a mais que as mulheres, que representam 10%. As principais motivações para o uso das apostas em 2023, segundo essas pessoas entrevistadas, foram a chance de ganhar dinheiro rápido em momentos de necessidade, isso 40% das pessoas, a possibilidade de obter um retorno alto, cerca de 39%, por mera diversão, 26%, a emoção de apostar representa 25%, e a oportunidade de apostar valores pequenos com uma representatividade de 20%. Além disso, 22% dos apostadores consideraram as apostas uma forma de investimento financeiro. Um outro dado interessante que eu trago para vocês e revelado pela pesquisa é que tanto as pessoas que não têm cuidado em controlar suas finanças, quanto aquelas que compram coisas sem realmente precisar, têm maior probabilidade de fazer apostas online em comparação com aquelas que informam ter muito cuidado com as suas finanças. Diante disso, a Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo resolveu, agora em junho de 2024, realizar também uma nova pesquisa, onde constatou que desde 2019 houve um crescimento de 281% no tempo de consumo de jogos no país. As apostas também têm crescido rapidamente. Em 2022, o Brasil ficou em 10º lugar global, com 1,5 bilhões de dólares em receitas brutas de jogos, tornando-se um dos maiores mercados de aposta online do mundo. De todos os entrevistados, 63% dessas pessoas, ou seja, dos apostadores online no Brasil, afirmam que parte da sua renda foi comprometida com esse tipo de aposta. Quanto aos que deixaram de comprar algo para apostar, 23% deixaram de comprar roupas, 19% deixaram de fazer compras em supermercados, 14% deixaram de comprar produtos de higiene e beleza e 11% deixaram de cuidar da saúde e comprar medicações. Ou seja, mais da metade dos apostadores consultados fazem apostas pelo menos uma vez por semana. Dentre os entrevistados, mais de 50% apostam ao menos uma vez por semana e 13% tentam a sorte todos os dias. Sendo ainda que as pessoas estão aumentando a quantidade de apostas nos últimos meses, enquanto 35% reduziram devido ao medo do vício. Outra informação impactante diz respeito ao impacto perante as classes sociais. Segundo a mesma pesquisa, a classe C é representada por 54% dos apostadores e a classe B, 33% dos apostadores. A pesquisa também apurou que a maioria dos apostadores usam renda extra ou dinheiro que sobra, mas 11% usam recursos de investimento, salários ou pensões. A consequência foi um impacto efetivo no consumo, sendo que 64% dos apostadores utilizam sua renda principal para apostar. E mais, 63% admitem já terem sofrido prejuízos financeiros pelo menos uma vez. A pesquisa ainda aponta que quanto menor a idade, mais a pessoa deixou de comprar algo que precisava ou gostaria, única e exclusivamente para apostar. A regulamentação dos jogos online já existe em relação à tributação e à prevenção de fraudes. Entretanto, é necessário desenvolver ações voltadas à educação das pessoas, como o controle de publicidade, informações sobre os riscos de jogo e sinais de comportamento problemático, além de promover atividades comunitárias, entre outras iniciativas. Não faz sentido que as pessoas deixem de comprar itens essenciais para gastar em jogos de azar. Assumir riscos faz parte da essência humana, nós sabemos, mas participar de algo em que entre 60% e 80% das pessoas perdem dinheiro é garantir um menor grau de bem-estar para as famílias. Logo, isso nos leva a uma reflexão interessante
sobre o autocontrole e estresse financeiro. As apostas se enquadram facilmente em uma tendência de compulsão. Com relação às transações de depósito nas casas de aposta, a maioria é realizada por meio do Pix. Os impactos da ludopatia vão além de uma questão de saúde mental, afetando também a parte financeira. A compulsão por apostar cria um ciclo em que a tentativa de recuperar perdas resulta em dívidas crescentes e sobrecarga financeira. O superendividamento ocorre quando as dívidas se tornam tão altas que se tornam insustentáveis, comprometendo a capacidade de honrar despesas básicas e gerando um estresse financeiro para toda a família, de forma considerável. E não sou eu que estou afirmando isso. Um estudo recente do Banco Central revelou que os brasileiros gastam cerca de 20 bilhões de reais em apostas online, com muitas pessoas utilizando o Pix para financiar essa prática. A grande maioria dos apostadores tem entre 20 e 30 anos, mas o problema afeta diversas idades, com o valor médio das apostas aumentando de acordo com a idade dos participantes. A aprovação da regulamentação das apostas online pelo governo brasileiro visa garantir um controle mais eficiente sobre essa indústria, exigindo que as empresas atuem em território nacional a partir de janeiro de 2025, o que facilitará a fiscalização e a cobrança de tributos. A facilidade de acesso ao crédito e a proliferação das apostas online levam muitos consumidores a uma espiral de dívidas, muitas vezes solicitando empréstimos bancários para manter o vício nas apostas. Como já discutido nesse podcast, a prática de apostas online, incluindo jogos eletrônicos, tornou-se um problema significativo no Brasil, expondo muitas famílias ao risco de ruína financeira devido à ludopatia, que é a dependência patológica às apostas. Esses dados mostram a dimensão do problema e a necessidade de medidas preventivas para proteger os consumidores. E aqui eu aproveito para lhe perguntar: o que você acha dessa situação? Deixe nos comentários o seu ponto de vista sobre tudo isso que você acabou de escutar até aqui. Agora que chegamos a esse ponto crucial daqui do conteúdo, eu me sinto no dever de trazer para vocês os esclarecimentos necessários sobre a legalidade das apostas e jogos online e as regulamentações que estão por vir. Por isso eu peço que vocês prestem bem atenção. A regulamentação das apostas esportivas no Brasil, conforme a Lei 3.756 de 2018, representa, sim, um marco importante na indústria do jogo no país. Aprovada em 2018, esta lei estabelece as bases para a operação legal das apostas de cota fixa, um tipo de aposta onde os prêmios são determinados no momento da aposta e não variam com o número de participantes. Com a sanção presidencial em 2024, a lei introduziu medidas rigorosas para garantir a integridade dos eventos esportivos e a proteção dos consumidores. A proibição de apostas por menores de idade e indivíduos com potencial influência nos resultados dos jogos visa prevenir conflitos de interesse e garantir a equidade no esporte. Além disso, a exigência de uma taxa significativa de cerca de 30 milhões de reais para a obtenção da licença de operação busca, na verdade, assegurar que apenas entidades sérias e comprometidas com as normas estabelecidas participem do mercado, contribuindo assim para uma economia e um desenvolvimento social através de geração de receita tributária e apoio aos projetos de segurança pública. A regulamentação das apostas online no Brasil, iniciada com a Lei 14.790/235, representa efetivamente um marco significativo na tentativa de estruturar um mercado que tem crescido exponencialmente. A portaria SPA/MF número 827 detalha os requisitos operacionais para as empresas do setor e marca o início de uma nova era de supervisão e controle a partir de 2025. Contudo, a complexidade do mercado de apostas online e os riscos associados, como dependências e fraudes, exigem uma vigilância constante e possivelmente
novas regulamentações para proteger os consumidores e a integridade do mercado. A implementação efetiva da lei e das portarias subsequentes será crucial para garantir que os objetivos de um mercado justo e seguro sejam alcançados. Ainda assim, é importante reconhecer que a regulamentação é um processo dinâmico e adaptativo, que deve evoluir junto com as práticas do mercado e as necessidades da sociedade. A questão do superendividamento é complexa e multifacetada, envolvendo não apenas aspectos econômicos, mas também sociais e legais. A ausência de regulamentações mais restritas pode levar a um ciclo vicioso de dívidas que afeta não só o indivíduo, mas também sua família e a sociedade como um todo. A proteção contra o superendividamento é essencial para garantir a dignidade humana e a sustentabilidade econômica. Nesse contexto, o papel do Poder Judiciário torna-se crucial, pois pode intervir quando as medidas legislativas e executivas se mostram insuficientes. A doutrina de direito constitucional sugere que, em casos de inconstitucionalidade por omissão, o Judiciário tem o dever de agir para assegurar que os direitos fundamentais sejam respeitados, mantendo assim os princípios da ordem constitucional e econômica. A complexidade das relações sociais faz com que a atividade legislativa seja cada vez mais voltada para o futuro. A facilidade com que as apostas online chegam aos brasileiros é incontestável. Com um celular conectado à internet, qualquer pessoa pode se tornar um apostador, não é verdade? A expansão dos cassinos online no Brasil levanta questões importantes sobre a regulamentação e os impactos sociais do jogo. A facilidade de acesso e a constante exposição à publicidade que glamourizam o jogo podem, de fato, aumentar a vulnerabilidade de certos grupos, como mencionado. Mas devemos lembrar que no mundo digital dos jogos de azar também vale a máxima: a banca nunca perde. Se o apostador tivesse a clareza de que, ao final, o cassino sempre vence, não pisaria em efetivamente ali uma casa de apostas, ou então na versão digital, passaria longe dos apps de apostas. A proteção de grupos hipervulneráveis, como crianças e idosos, é uma preocupação crescente, especialmente quando se considera o potencial de jogos de azar para causar dependência e problemas financeiros. As campanhas de marketing que utilizam ícones culturais e esportivos para promover apostas podem contribuir para a ilusão de ganhos rápidos e fáceis, o que pode levar ao superendividamento. É essencial que haja um debate sobre políticas públicas eficazes para regulamentar essa indústria e proteger os consumidores, especialmente os mais vulneráveis, dos riscos associados aos jogos online. A conscientização sobre o perigo do jogo e o apoio ao indivíduo afetado são passos importantes para mitigar os efeitos negativos dessa prática. A regulamentação das apostas online no Brasil tem avançado com a aprovação de um projeto de lei que visa a tributação dos ganhos obtidos pelos apostadores e a criação de medidas de prevenção à fraude. Com a publicação de novas regras, as empresas de apostas precisarão cumprir critérios rigorosos para obter autorização para operar no país, incluindo a presença de representantes legais no Brasil, políticas de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo, além de promover o jogo responsável. A partir de 2025, as empresas sem autorização estarão sujeitas a penalidades severas, que pode contribuir para a mitigação dos riscos associados à ludopatia, como problemas financeiros e sociais. No entanto, é essencial que haja um esforço contínuo para conscientizar sobre perigos do vício e jogos online e oferecer suporte adequado aos que sofrem da ludopatia, um transtorno que pode levar consequências devastadoras para o indivíduo e a sociedade. A questão do superendividamento relacionado às apostas online, como já disse, é multifacetada e envolve considerações sobre saúde pública, economia e tecnologia. Algoritmos de inteligência artificial são ferramentas poderosas
que, quando aplicados ao monitoramento de comportamento online, podem tanto identificar padrões de jogo compulsivo, quanto direcionar conteúdo que estimula ainda mais essa prática. Isso levanta questões éticas importantes sobre a responsabilidade dos desenvolvedores e operadores de plataformas de apostas online. Além disso, a facilidade de acesso e a natureza envolvente das apostas digitais podem levar a um ciclo vicioso de dívidas, privando os indivíduos de recursos essenciais e potencialmente levando a problemas de saúde mental, como a depressão. A regulamentação do setor de apostas online é complexa, pois envolve grandes interesses financeiros e poderosos grupos de lobby, que muitas vezes influenciam as políticas fiscais e regulatórias. A tributação mais branda para o setor, em comparação com outras indústrias, reflete essa dinâmica e destaca a necessidade de um debate mais amplo sobre a melhor forma de equilibrar os interesses econômicos com a proteção da saúde e bem-estar dos cidadãos. Da mesma forma que essa mesma regulamentação das apostas também é um tema complexo e multifacetado, porque envolve a proteção do consumidor, a saúde pública e a integridade dos esportes. As comparações com a regulamentação de substâncias como tabaco e álcool são pertinentes, pois todas essas atividades podem levar a comprometimentos e comportamentos compulsivos e têm impactos sociais significativos. Limitar a publicidade e o acesso a plataformas de apostas pode ser uma estratégia eficaz para minimizar os riscos associados ao jogo. Além disso, a adoção do princípio do poluidor-pagador na indústria dos jogos de azar poderia garantir que as empresas contribuam para uma mitigação dos danos que seus produtos podem causar. Essas medidas, juntamente com a tributação justa e a promoção de uma maior conscientização sobre os riscos de jogo, poderiam formar a base de uma política de jogo responsável e sustentável. A regulamentação das apostas online no Brasil representa um passo significativo para a estruturação de um mercado que tem crescido rapidamente em todo o mundo. Com a tributação dos prêmios e dos faturamentos das empresas, o governo busca não apenas aumentar a arrecadação, mas também promover um ambiente de jogo mais seguro e justo para os apostadores. As medidas provisórias e as regras claras são essenciais para estabelecer padrões de operação e proteger os consumidores de práticas desleais ou prejudiciais. Além disso, a regulamentação efetiva pode contribuir para o combate à ilegalidade e garantir os benefícios econômicos das apostas online também sejam compartilhadas de maneira equitativa com todos os envolvidos. Para finalizar, eu gostaria de saber o que você acha dessa situação e dessas regulamentações. O que você achou do conteúdo como um todo que eu trouxe para vocês aqui? Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu gostaria muito de saber a sua opinião. Também quero ressaltar que o conteúdo aqui apresentado é meramente informativo. E se você gostou, deixe aqui o seu like, seu comentário e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas saibam sobre a ludopatia, as apostas online e o endividamento excessivo. Caso você se interesse por esse tipo de conteúdo e outros assuntos que já estão disponíveis aqui no canal, lhe convido a seguir o nosso canal, então, aqui no YouTube e os nossos perfis, tanto no TikTok e no Instagram. Os endereços estão descritos aqui nesse podcast. E ative o sino das notificações para ser avisado dos próximos vídeos. Até a próxima!